pessoal! Welcome back to Playing Portuguese, where we learn how some of the high-frequency irregular verbs are conjugated in the past, no pretérito perfeito. If you're new here, I strongly recommend you watch the lessons on how regular verbs are conjugated in the past before watching this one. If you watched the lessons on how regular verbs conjugate in the past, no pretérito perfeito, then you already know that this verb tense is equivalent to both simple past and present perfect in English. For example, I've traveled this year and I traveled last year. Translate to eu viajei este ano, eu viajei ano passado. In today's lesson, you learn how some of the most common irregular verbs conjugate in the past. Grab your notebook, a glass of water, and join me. In general terms, use the pretérito perfeito to talk about something that you did, someone else did, or something that happened at a certain point of time, and not, I said not, to talk about something that you always did or used to do, something that always happened or used to happen. No. The pretérito perfeito is to be used when you talk about a one-off past action. Since today we'll be working with 12 different irregular verbs, I'll simplify the reading of the conjugation table. If you feel that you need some repetition, I suggest you pause the lesson from time to time. Okay? Shall we begin? Vamos começar? Trazer. Trazer in the past may look a little bit odd, but you'll get accustomed to it. So repeat after me. Eu trouxe. So here the S sounds like S. So again. Eu trouxe. Você, ele, ela. Trouxe. Nós trouxemos. Vocês, eles, elas trouxeram. Eu trouxe meu caderno. Você trouxe seu caderno. Nós trouxemos nossos cadernos. Elas trouxeram seus cadernos. O que você trouxe hoje? Dizer. In the past, eu disse. Repita. Você, ele, ela disse. Nós dissemos. Vocês, eles, elas disseram. Well, I said good morning. Eu disse bom dia. Ela disse bom dia. Nós dissemos bom dia. Eles disseram bom dia. Fazer. To do or make something. Fazer. In the past, eu fiz. So, pay attention. It's I. Eu fiz. Eu fiz. Você, ele, ela fez. Então, eu fiz. Você, ele, ela fez. Nós fizemos.
Vocês, eles, elas fizeram. So, eu fiz, você fez. Don't forget that. Fiz, fez. Fiz, fez. Well, I've made brigadeiro. Eu fiz brigadeiro. What did you do on the weekend? O que você fez no fim de semana? Nós fizemos um piquenique. Eles fizeram um churrasco. Tell me in the comments below. Você já fez brigadeiro? E pão de queijo. Você já fez pão de queijo? Ler, to read. In the past, eu li. Você, ele, ela leu. Nós lemos. Vocês, eles, elas leram. Eu li 2 livros este ano. Ela leu 3 livros este ano. Nós lemos 5 livros este ano. Eles leram muitos livros este ano. Ver, to see. Ver, in the past, eu vi. See? V, not b. Eu vi. Você, ele, ela viu. Nós vimos. Vocês, eles, elas viram. Oh, I saw what happened. Eu vi o que aconteceu. Did you see what happened? Você viu o que aconteceu? Nós vimos o que aconteceu. Eles viram o que aconteceu. Now, vir, not ver. Ver means to see. Vir means to come. These 2 verbs in the past, they may be a bit confusing because they kind of look similar, yeah? So, vir, which means to come, in the past is eu vim. In, very nasal. Eu vim. Você, ele, ela veio. Nós viemos. There is an E. Nós viemos. Vocês, eles, elas vieram. So again, the conjugation of vir in the past. Eu vim, você veio, nós viemos, vocês vieram. Yes? So, today I didn't come by bus. Eu não vim, nasal, eu não vi, não. Eu não vim de ônibus. Ele veio de bicicleta. Nós viemos de carro. Elas vieram a pé. Poder. Use poder to talk about abilities or permission as be able to, can, or may. In the past, eu pude. You can say pude or pude. Yes, this final E sound in unstressed syllables can be pronounced as E. Yes? So, eu pude. Você, ele, ela
pôde, eu pude, eu pude. Você, ele, ela, pôde. Nós pudemos. Vocês, eles, elas puderam. Well, without the visa, I couldn't board. Sem o visto, eu não pude embarcar. Ele não pôde embarcar. Nós não pudemos embarcar. Eles não puderam embarcar. Dar, to give. In the past, eu dei. Você, ele, ela deu. Nós demos. Vocês, eles, elas deram. Oh, yesterday was Carol's birthday. I gave a doll to her. Eu dei uma boneca para ela. Para ela, pra. Eu dei uma boneca para ela. Ah, você deu um ursinho para ela. Nós demos brinquedos para ela. Eles deram um skate para ela. Ter, to have. In the past, eu tive. Assim, eu tive. Você, ele, ela teve. There's no a chin now. Eu tive. Você, ele, ela teve. Nós tivemos. Vocês, eles, elas tiveram. Sim? I had a busy day yesterday. I had 5 appointments. Eu tive 5 compromissos. Ele teve 3 compromissos. Nós tivemos alguns compromissos. Eles tiveram muitos compromissos. E você? Quantos compromissos você teve ontem? Ir, to go, very important verb. In the past, eu fui. Eu fui. Você, ele, ela foi. Nós fomos. Vocês, eles, elas foram. Yes. So, ontem eu fui ao mercado. Eu fui. So again, ontem eu fui ao mercado. Ele foi à padaria. Nós fomos ao restaurante. Eles foram à praia. Onde você foi ontem? You already know that estar is one of the verbs that is equivalent to the verb to be. I won't go through its uses in today's lesson because there is a specific lesson on that already. Yeah, the to be or to be. You'll find the link to that lesson in the description box below. Yeah? Well, so let's see the conjugation of estar in the past. We'll need this. Eu estive. Eu estive. Você, ele, ela esteve. Nós estivemos.
Vocês, eles, elas estiveram. Yes. You know what? I've never been to India. Not yet. Eu nunca estive na Índia. Eu nunca estive na Índia. Have you ever been to Brazil? Você já esteve no Brasil? We were in São Paulo twice last year. Nós estivemos em São Paulo 2 vezes no ano passado. They were here yesterday. Yes. Eles estiveram aqui ontem. Our number 1 now. Ser. The other verb that is equivalent to the verb to be. Well, in the past, eu fui. Você, ele, ela foi. Nós fomos. Vocês, eles, elas foram. Wait, but isn't this the conjugation of ir in the past? So does it mean that ser and ir have the same conjugation in the pretérito perfeito? Yes! Is it better good news? I don't know, it's just news. Okay? So, ser and ir have the same conjugation in the past, in the pretérito perfeito. Let's hear examples. Let me tell a bit about myself. I was an au pair in the US. Eu fui au pair nos Estados Unidos. My experience was great. Minha experiência foi ótima. Eu e a Ju, eu e a Ju fomos au pairs. A Carol, a Fran e a Sá foram au pairs. 5 au pairs. Quite a gang. Today's tip is about the pronunciation of the verb estar in the past, no pretérito perfeito. Remember that when in the present tense, it's quite common to reduce estar. For example, você está bem becomes você tá bem. Yes, we drop the initial S of estar. Remember that. Well, the same happens in the past tense. When speaking or texting formally, you can drop this initial S. So, eu estive becomes eu tive. Oh, don't forget the tissue. Eu estive becomes eu tive. Você, ele, ela esteve ou teve. Nós estivemos ou tivemos. Vocês, eles, elas estiveram ou tiveram. So, I could say, eu nunca estive na Índia. Eu nunca tive na Índia. Você já esteve no Brasil? Or, você já teve no Brasil? Nós estivemos em São Paulo 2 vezes no ano passado. Nós tivemos em São Paulo 2 vezes no ano passado. Eles estiveram aqui ontem. Eles tiveram aqui ontem. Doesn't it look just like there in the past? Food for thought. Você gostou da aula de hoje? Was it useful? A aula foi útil. Então, mais uma vez. Você gostou da aula de hoje? A aula foi útil.
Thank you for watching another class. Don't forget to hit the notification bell so not to miss anything that I post here. And, well, see you next time. Até a próxima. Tchau!